aqui presente e também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Vamos louvar e agradecer a Deus, a Jesus, a Allan Kardec e a direção espiritual de nossa casa. Agradecemos pela nossa saúde, por todas as nossas bênçãos recebidas, pelo convívio e aprendizado com nossos familiares e amigos. E também pela oportunidade de estarmos juntos hoje aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos consola. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. E também, começando o mês de setembro, nós vamos começar no Setembro Amarelo. O mês de setembro é direcionado à prevenção do suicídio. E hoje nós vamos fazer uma leitura sobre o suicídio. A leitura de hoje é da Revista Espírita do mês de julho de 1862, Estatística de Suicídios. Categorias de suicídios de acordo com a intencionalidade, segundo Allan Kardec. Allan Kardec, nos textos em que se refere ao suicídio, deixa transparecer um esboço de classificação, baseado na vontade de realizar o ato. De acordo com o codificador, os suicídios poderiam ser divididos em 3 categorias. Primeiro, aqueles relacionados à loucura e aos outros estados fisiológicos, alterados com a embriaguez e a febre ardente, e em que não haveria intencionalidade e participação racional. 2. Os suicídios voluntários, que seriam ainda divididos entre os que se devem a motivos que podem ser considerados fúteis, aos olhos de um observador, os que decorrem do desgosto pela vida e os que são ocasionados pelos suicídios indiretos, os que são ocasionados pela desistência das provas, considerados insuportáveis pelos que sofrem. Terceiro, os suicídios indiretos, em que a morte decorre do desgaste prematuro dos órgãos, pelos abusos e desequilíbrios diversos. A seguir, apresentamos a categorização de Allan Kardec, esquematicamente, quadro 1. No quadro 1, categorias de suicídios de acordo com a intencionalidade, segundo Allan Kardec. Categoria: suicídio não intencional, loucura. Suicídio voluntário, razões fúteis. Desistências da prova, desgosto da vida. Suicídio indireto, desgaste prematuro do corpo pelos abusos e desequilíbrios. Incontestavelmente, há suicídios por monomania, ideia única, realizados fora do domínio da razão. Por exemplo, os que ocorrem na loucura, na febre ardente, na embriaguez. Nestes, a causa é puramente fisiológica, mas ao lado está a categoria, muito numerosa, dos suicídios voluntários, realizados com premeditação e com pleno conhecimento de causa. Certas pessoas imaginam que o suicida jamais esteja no seu bom senso. É um erro de que partilhávamos outrora, mas que caiu ante uma observação mais atenta. Com efeito, estando em a natureza, o instinto de conservação, é muito racional pensar que a destruição voluntária seja contra a natureza, razão pela qual, muitas vezes, se vê o instinto triunfar
no último instante sobre a vontade de morrer. Donde se conclui que, para realizar esse ato, é preciso ter perdido a cabeça. Sem dúvida, muitos suicidas são, nesse momento, tomados por espécie de vertigem e sucumbem a um primeiro momento de exaltação. Se o instinto de conservação os domina no último instante, eles como que voltam à realidade e se agarram à vida. Mas é muito evidente também que muitos se matam a sangue frio e com reflexão, e a prova está nas precauções calculadas que tomam, na ordem racionada que compõe nos negócios, o que não é uma característica de loucura. E hoje nós vamos para a nossa reflexão com a nossa querida irmã de ideal espírita, a Marilúcia, com o tema Influência Oculta dos Espíritos. Vamos vibrar positivamente para que ela consiga passar tudo o que preparou para nós com tanto carinho. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus, o nosso Divino Mestre, esteja em cada coração e que a gente consiga transmitir essa paz quando a gente sair daqui. A leitura, nos fala sobre o Setembro Amarelo, a prevenção da vida. E é de acordo com o tema hoje, que muitas vezes acontece as pessoas sofrerem influência espiritual e não saber o que está acontecendo com ela e vai se desgostando da vida. E chega um ponto em que ela perde o sentido total, começa com a depressão e vai até chegar ao extremo, que é o suicídio. Então, esse dom da vida, essa valorização da vida, não é só em setembro, mas que o setembro é marcado como o Setembro Amarelo, que o amarelo é um sinal de cuidado. Numa travessia, quando tem o sinal amarelo, a gente já tem que cuidar, porque logo em seguida vem o sinal vermelho. Então, é isso que nos diz o Setembro Amarelo. Porque muitas vezes o nosso jovem lá em casa, lá no colégio, no serviço, ele está ali na testinha dizendo, sinal amarelo, eu estou precisando de ajuda. Um vizinho também, o nosso filho, o nosso marido, a esposa, e a gente não consegue entender. Porque o dia a dia, o corre-corre da vida, não nos deixa enxergar os sinais que muitas vezes está na nossa frente e a gente só se dá conta quando é tarde demais. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a influência oculta dos espíritos na nossa vida. Deixa eu só colocar isso aqui. E como nós já estamos harmonizados com a leitura, com a oração e conectados com a espiritualidade maior, é este o momento que nós vamos fazer essa reflexão. Mas para fazermos essa reflexão, nós vamos lembrar uma coisa. Estamos aqui envolto, a nossa roupagem física. Tudo aqui na gente é físico. Eu me toco, mas eu jamais posso esquecer que eu ainda sou um espírito e vou continuar sendo espírito. Só que neste momento eu estou no meu envolto físico, mas sou espírito. E se eu estou vestindo essa roupagem, é porque preciso interagir com os outros.
Por isso eu vim com esse corpo que eu tenho para aprender a interagir com os outros. Aprender a ver o outro. E aprender a me conhecer. Como eu sou. Um espírito em evolução. Mas como que eu posso fazer isso? Por meio do trabalho, no dia a dia, na luta diária, cuidando do meu corpo, cuidando dos outros ao meu redor. Eu consigo fazer essa interação e essa evolução espiritual. Assim eu posso entender o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O que eu posso evitar e o que eu não devo evitar. Lembrando que nós temos liberdade de pensar o que a gente quer. Mas o nosso pensamento é que vai trazer para perto da gente a espiritualidade. Se o meu pensamento é bom, quais são os espíritos que vão ficar perto de mim? Os espíritos bons. Se o pensamento meu for ruim, quais são os espíritos que vão vir perto de mim? Os espíritos ruins. Então, a sintonia em que a gente se encontra é fundamental para que a gente seja influenciado. Por qual espírito que a gente é influenciado? Mas será que realmente a gente é influenciado a todo momento? As nossas atitudes? Ou será que é apenas uma desculpa? Na questão 459, Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a influência deles em relação aos nossos pensamentos e atos. Que grau essa influência tem na nossa vida? Será que existe essa influência? Kardec pergunta. E os espíritos respondem assim. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles mesmos que nos dirigem sempre. Então a gente está sempre influenciado. Se a gente está com uma sintonia boa, sempre, a gente está influenciado com a espiritualidade positiva, amiga. E se a gente começar a ficar cabisbaixo, achando as coisas difíceis, ruins, aqueles que vão nos aproximar, vão se aproximar da gente, são aqueles espíritos também com a baixa autoestima. Então, a gente tem que sempre estar se cuidando. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, propensos a todo tipo de influências. Seja de espíritos desencarnados ou encarnados. Nos deu a encarnação neste mundo físico como uma oportunidade de aprendizado. Eu sempre digo que a gente está aqui na escola da vida, aprendendo a cada dia, a cada momento, lições que nos servem de aprendizado sempre. E como se dá esse aprendizado? Vivenciando essa encarnação. Aprendendo que isso é um ciclo contínuo de encarnação. A gente encarna, desencarna, aprende um pouco, volta, até alcançarmos a maturidade moral. Porque é isso que nós estamos aqui, aprendendo a moralidade. Para um dia nos libertarmos totalmente, né? E não ser mais preciso nós ter interação na matéria. E daí nós podemos ter a capacidade de entender e colocar em prática a lei de amor. Que foi isso que a gente veio aprender, a lei de amor. Jesus veio há 2000 anos só ensinar para a gente a lei do amor, que a gente ainda não aprendeu. Deus que conhece tudo, sabe
dos nossos pensamentos, ele nos deixou vir, nos enviou para cá. Mas pensou em não nos deixar sozinhos nunca. E nos enviou um espírito superior a nós, para que pudesse nos direcionar o caminho, nos ensinar. Esse espírito, ele se comprometeu a sempre estar do nosso lado. Quando a gente precisasse dele, ele estaria ali. No momento em que a gente não aceita, ele não pode fazer nada por nós. Porque é o nosso pensamento que chama os espíritos imperfeitos para o nosso lado. E ele nos ajuda. Coisa boa a gente ter um espírito superior nos ajudando, né? Nos ajuda, nos influenciando no nosso desenvolvimento, para que a gente possa alcançar o nosso verdadeiro objetivo, que é a cada dia sermos melhores, né? Então, esses espíritos, ele pode ser chamado de vários nomes. Guia, anjo de guarda, espírito de luz, espírito amigo. Porque na pergunta 514 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: por qual nome devemos chamar os espíritos que nos protegem? E eles respondem como a gente quiser. Porque o nome não importa. O que importa é que a gente chame ele. Ah, um espírito que está aqui me assistindo, me oriente qual o melhor caminho, sempre em prol do bem. Não importa o nome. Eu, em particular, chamo meu anjo protetor, porque é uma mulher. Então, cada um pode chamar de anjo da guarda, anjo protetor, meu espírito amigo, pode dar um nome, mas é aquele que vai te encaminhar. Então, isso quer dizer que o tempo todo nós somos influenciados? Sim. Nós somos influenciados o tempo todo, mas não por imposição. Porque eles não vêm dizendo, ó, tu vai fazer isso e aquilo. Não. Eles nos dão sugestões, uma intuição, um pensamento bom. Porque se eu levanto, agradeço a Deus pelo dia, a espiritualidade amiga está ali. Porque eu já estou agradecendo a Deus pelo dom da vida. E ela vai nos intuindo. Aí eu passo por alguém, eu dou bom dia. E aquilo eu vou fazendo com que o meu dia seja bom e o dia da outra pessoa também seja bom. Passando essa irradiação. Mas nós temos as nossas escolhas. E nessas escolhas, a gente aceita a sugestão ou não. A gente se levanta dando um bom dia ou reclamando. Depende de cada um. Então, eu pergunto a vocês que estão aqui, a vocês que estão me assistindo neste momento pelas redes sociais, quais espíritos estamos permitindo que nos dirijam? Neste momento eu pergunto, quais os espíritos? Os bons? Espíritos elevados? O espírito, o anjo protetor? Ou os espíritos que não são tão bons? Quais os espíritos que nos acompanham no nosso trabalho, no nosso dia a dia, lá na nossa casa? Quais espíritos estão nos acompanhando?
quais os espíritos que nos seguem sempre? Porque aqui na casa espírita, neste momento, eu acredito que estamos rodeados da espiritualidade amiga. Saindo daqui, vamos continuar? E quais espíritos estão sempre à nossa volta? Tem um ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Na doutrina espírita é um pouco diferente. Diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Então, meus amigos, os espíritos vêm por onde? Pela força do nosso pensamento. Se o meu pensamento é bom, eu atraio coisas boas. Não adianta eu rezar Pai Nosso com rancor no meu coração. Eu tenho que estar com o coração aberto para que eu possa transmitir boas energias. Os espíritos nos aconselham para o bem, mas também tem aqueles que nos aconselham para o mal. Dou um exemplo. Nós temos os espíritos, os anjos guardiães. Temos aqueles protetores que são aqueles parentes, pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas desencarnadas que nos são caras, tanto nós para eles, como eles para nós, e eles nos protegem. Mas temos os espíritos simpáticos, e eles simpatizam de acordo com o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas paixões. Eles têm afinidades com a gente. Então, eles vêm e muitas vezes eles não nos ajudam. Porque se nós estamos indo para uma balada, eles gostam de balada e também vão para uma balada. E lá a gente vai beber, eles também gostam. Então, muitos, eles não nos fazem bem. E vice-versa, porque a espiritualidade amiga também recolhe esses espíritos, quando percebe que eles estão aqui dando influência para nós. E eles mudam de vida. Mas a gente sabe que devemos sempre estar atento. Orai e vigiai. Vocês lembram dessa expressão do mestre? Orai e vigiai. A oração nos ajuda na conexão com a divindade, com Deus. Mas orai. Não orai, mas e vigiai, não a vida dos outros, não. Os nossos pensamentos. Vigiai sempre, para não cair em tentação. E Jesus, quando ele falou essa frase, foi quando ele estava no monte lá, em oração, com medo, né? Porque Jesus, naquele momento, ele era humano. Ele estava sentindo o que os humanos também sentem. Então, ele pediu que os apóstolos vigiassem. Enquanto ele orava, eles ficassem vigiando. E ele estava orando a Deus para que, se fosse possível, que Deus afastasse aquele momento dele. Mas que fosse feita a vontade de Deus, do Pai, né? E quando ele volta, os espíritos estavam dominados pelo sono. E ele chamou os discípulos, né? Porque eles não vigiaram. Então, Jesus disse assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Porque mesmo que ele estivesse pronto naquele momento, ele estava falando para os apóstolos, nós, porque o nosso espírito, ele é pronto, mas a nossa carne ainda é muita matéria. Temos que nos burilar muito para que a gente consiga passar por aquele sono. Foi isso que ele falou. O sono que muitas vezes a gente cochila em algum momento da nossa vida e faz besteira. Puxa, eu não devia ter dito isso. Falei. Por quê? Porque a gente não vigiou. O sono representa isso. Momentos da gente em que a gente comete algo que não devia. A gente não vigiou. E essa falta de vigilância, muitas vezes, faz com que a gente vá ficando invigilante nas nossas ações e a gente vai perdendo o gosto pela vida. Daí a vida já não está mais fazendo sentido. Eu vou lá no Facebook, agora o Instagram e mais um monte de coisas que eu não entendo muito ainda. Tem que aprender. Mas, assim, e olha aquelas pessoas felizes, mas eu não estou. Mas eu não estou pensando no eu, na minha essência divina, que eu também sou. Eu não penso assim. E daí eu vou ficando, achando que a minha vida não tem muita graça. Vou ficando doente, depressiva. E daí vem um pensamento. O que eu estou fazendo aqui? E lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz assim: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? É muito interessante isso. Efeito da ociosidade, da falta de fé. Ociosidade. Porque se eu não estou fazendo nada, ó, pensamento está voando longe. Agora, se eu estou fazendo alguma coisa, um trabalho, um estudo, ajudando alguém, né? Eu não estou pensando besteira, não. E se eu tenho a fé que aquele que me levanta todos os dias e dá o sol para mim e para os outros, ele vai estar sempre do meu lado, eu vou continuar firme. Mas a gente tem essa falta de fé. E para aqueles que usam de suas faculdades com fim útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, não é ruim. E a vida se escoa rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com paciência e com resignação. Quando obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, se eu consigo fazer algo, ajudar o próximo, eu não preciso mais trabalhar, me aposentei agora, não vou fazer mais nada. Fazer o quê? Vem a dor, vem o reumatismo, só no médico daí? Vamos fazer alguma coisa para ajudar o outro. O planeta está aqui esperando para que a gente ajude. Né? Para que a gente ajude a salvar ele. É uma forma de a gente não ficar no ócio. Essas tentações, porque ficar parado é uma tentação. Não é só violência que é tentação, não. Não é só eu machucar alguém que vai ser uma tentação, não. É uma conversa amarga. É um rancor. É uma atitude de uma pessoa que não é paciente. A falta de paciência. A gente ser impaciente é uma tentação. E a gente vem aqui, nesta vida, para
que a gente consiga trabalhar muito a paciência. E para eu encerrar, eu vou ler um trecho de Emmanuel, que ele diz assim: qualquer ação oposta compromete a estabilidade da organização que pretendemos efetuar. Qualquer ação. À vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal, que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favorecem a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Olha só, a bendita brecha que a gente deixa, né? Hoje, uma queixa, uma reclamação. Hoje está chovendo, eu queria que tivesse sol. Reclama de tudo. Amanhã, um momento de azedume. Bom dia, só se pra ti, porque para mim está horrível. Quantas vezes a gente escuta essa resposta? Cedo, uma discussão temerária com alguém. Mais tarde, uma crise de angústia, perfeitamente removível através do serviço. Olha a importância do serviço. Agora, um comentário deprimente. Quantas vezes, meus irmãos, a gente ouve ou faz um comentário que não devia fazer? Depois, um minuto de irritação. E, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. É a soma dos descuidos pequenos. E é isso que a gente quer evitar. Então, não vamos deixar brecha para a espiritualidade inimiga. Vamos trazer para o nosso entorno a influência espiritual amiga, superiora, benfeitora dos amigos benevolentes. Porque a gente não está sozinho. Espíritos amigos nos acompanham nos nossos passos e atendem às nossas carências, correspondendo às nossas vibrações. Vibremos sempre, sejamos luz sempre. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Muito obrigada. Agradecemos a Marilúcia pela linda reflexão, nos faz pensar bastante. E também chegou o momento agora de nós fazermos a nossa prece para pedir. Vamos pedir a Deus, nosso Criador, bênçãos a todos nós. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie nossos momentos difíceis, momentos de aflição, e também pedimos aos Espíritos bondosos por todos os nossos irmãos que estejam em dificuldade, que estão doentes, que todos eles possam ser consolados no amor de Jesus. E agora nós vamos para o nosso passe coletivo. Todos aqueles que estão em casa podem pegar a sua água, a sua garrafinha, seu copo de água, e também vamos sentar da melhor maneira possível, nos acomodando, para assim os nossos trabalhadores espirituais se deslocarem também às residências para realizar o passe. Vamos então respirar profundamente, fechando nossos olhos, abrir o nosso coração para receber as energias benfeitoras
a espiritualidade amiga, que aqui está para nos transmitir energias curadoras e reconfortantes, nos envolvendo com amor e cuidado. Que essas vibrações percorram nosso corpo, aliviando as dores, as preocupações, nos dando harmonia interior e a paz que tanto precisamos para nós sermos abençoados com nossas famílias e para os dias que se seguem. Sentimos a presença do amor divino nos restaurando o corpo, a mente e o espírito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E que possamos prosseguir envolvido todos no amor de Jesus. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.